E quem tem irmão e irmã sabe que fica aquela disputa, né? Porque a gente quer todo mundo ter aquele brilho especial no olho do pai, no olho da mãe. Meu pai sempre começava perguntando pro meu irmão, o Guilherme, que era mais velho, o primogênito, tudo, como é que tinha sido dele. O dia do meu irmão era sempre alguma coisa ligada com futebol. E daí a segunda pessoa a falar era eu, que no caso na época era Alexandre, né? Tinha escolhido o nome por causa de Alexandre o Grande. Devia ser por causa até das espadas, das lutas de Alexandre, que até a espada já tirei, né? Então tudo isso já passou. Mas tava eu lá criança, e daí meu pai virou pra trás e perguntou: e você, Alexandre, o que você fez? Eu falei: eu parei aquele colégio. Mas como assim parou aquele colégio? Pô, eu falei: não, tava na hora do recreio. Vieram todos os amigos, amigas minhas, começaram a bater palma e começaram a me chamar de Mariquinha. Daí meu pai parou o carro, ele olhou pra trás e falou: você fez o que, Alexandre? Eu falei: pai, eu fiz a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. E meu pai me conta o que era ser Mariquinha. E eu vejo que não é um título, que não é uma coisa boa. E a partir daquele dia, lógico, eu não queria voltar a estudar, não queria voltar no colégio. Meu pai me obrigou. Falou pra mim que se eu não quisesse sofrer problemas, etc., eu tinha que imitar o meu irmão. Minha irmã teve a primeira menstruação e eu não tive. E uma série de coisas do corpo que iam começando a mudar. Eu falei: nossa, meu pai tá certo, então eu sou igual ao meu irmão. Por que eu não penso igual a ele? Por que eu não consigo agir igual ao meu irmão age? E ainda tinha um lado religioso muito forte na minha vida, né? Por conta do colégio que eu estudei, do colégio franciscano. Então eu me sentia suja, pecadora, maldita. Então eu tento a primeira vez suicídio com 13 anos, a outra vez com quase 16 anos de idade. Quando a gente tenta suicídio, é porque a gente não acredita mais na gente. Chega uma hora que você fala: mas o que eu tô fazendo aqui? Meu pai começa a ficar preocupado e me leva a primeira vez numa terapeuta pra tentar entender o que acontecia comigo, porque eu não sabia explicar, não sabia o que estava acontecendo, não tinha literatura sobre casos como o meu. E ele falou: Maitê, não se muda a cabeça de ninguém, o que a gente pode fazer é adaptar o corpo, a tua realidade, as coisas que você pensa, etc. E eu falei: Ele falou: uma a cada 100 mil pessoas é como você é. E daí eu fiquei super feliz, eu falava: nossa, Curitiba deve ter umas 15, né? Eu saí olhando as pessoas em Curitiba e daí eu falava: será que é transexual? Será que você é transexual? Agora meu pai sempre esteve ali, né? Então nas tentativas de suicídio meu pai estava ali, então até quando eu tinha desistido, meu pai estava ali do lado falando: eu continuo acreditando em você. Meu pai ia nos lugares e as pessoas, eu estava no início de transição e meu pai desde o começo dizendo: é minha filha. Não, como é filha? E eu falava: pai, não tem problema. Ele falou: tem problema sim. E daí eu entendo realmente quando a importância de você ter alguém do teu lado, seja pai, algum familiar ou alguém que goste de você, que acredite em você, porque tem momentos que a gente não vai acreditar na gente. E minha avó, ela tinha muita dificuldade, porque no tempo dela era muito difícil explicar as coisas pra ela, então ela nunca conseguiu me chamar de Maitê. Então ela me chamava de Ale, me chamava de outras coisas, falava: mas Ale pode ser Alessandra, pode ser o que for, etc. Eu falei: vó, eu sei que Ale é de Alexandre. E ela não conseguia. Fiz cirurgia, já tinha feito minha readequação, já tinha feito uma série de coisas e ela não conseguia. E fiz tudo, eu fiz greve de falar com ela, então parei de falar com ela. E daí eu falava assim: olha, enquanto você não me chamar de Maitê, eu não respondo o que você falar. Fiz várias coisas que me doíam o coração. Até que eu desisti e falei: bom, minha avó não vai conseguir mesmo, ela me ama desse jeito e pronto. E eu sempre fui muito de escrever coisas, porque eu não conseguia expressar coisas, porque era muito difícil para mim falar o que estava dentro de mim. Então eu sempre fui escrever muitas cartas. E quando minha avó faleceu, a gente foi separar as coisas, que ela queria que doasse as coisas dela, enfim, a gente foi separar as coisinhas dela, e eu achei uma caixa enorme, uma caixa cheia de cartões. E daí dentro dos cartões, né, todos, né, que nem esse aqui, né, dentro de todos os cartões que eu escrevia do seu neto Alexandre, ela riscou e escreveu em todos os cartões Maitê. Então ela nunca disse, mas ela escreveu, em todos os lugares ela escreveu, da sua neta Maitê. Ela escreveu um azinho assim em volta e colocou Maitê em todos eles, mesmo nunca tendo falado Maitê na vida. E é por isso que eu digo que as pessoas mudam se quiserem mudar. Passei no meu primeiro vestibular, que foi Direito. Eu estava começando a ter amizades, voltar a acreditar nas pessoas e tudo. E estava indo tudo bem até que eu estava no 5º período de Direito. E eu fui fazer o que todo mundo vai fazer, né? Que é buscar estágio. E eu fui nos 20 melhores escritórios de direito penal lá de Curitiba. E nenhum me deu uma oportunidade de estágio. Eu sempre fui uma boa aluna, porque eu sempre soube que eu tinha que ser a melhor aluna. Não é nem por gostar de estudar, mas eu sabia que eu tinha que compensar o fato de ser como eu era. Então, desde ali eu comecei esse processo de militância, primeiro contando minha história. Então eu criei o primeiro site de diversidade na internet, que é o casdamaitê.com. E daí, dentro desse processo todo, a Márcia Rocha, que é sempre muito visionária, muito tudo, ela falou assim: mas não adianta a gente falar só de educação.
Porque se a gente se capacita, estuda, e a gente não consegue juntar isso com o mercado de trabalho, as coisas não fecham. Você fica super capacitado. A gente tinha muitas amigas com muitas competências, com mais de uma formação, com 2 formações, que não conseguia emprego porque era trans. Então a Márcia cria, né, a Transemprego, que eu no começo, inclusive, falei, emprego para trans, Márcia, não existe. Lembra lá, eu fui, não consegui estágio estando dentro de uma faculdade, então não existe emprego para trans. Até que a gente teve aí a contratação da primeira pessoa trans, que é a nossa rainha dos memes, a Luísa Marilá, que foi a primeira pessoa trans contratada pela Transemprego para trabalhar num hotel. Hoje aqui a gente está completando a empresa de número 2.200 nesses 9 anos quase que a gente existe. Então hoje em dia, uma pessoa como eu, por exemplo, que consegue, o que não é fácil, furar as bolhas e entrar numa faculdade, né, seja qual faculdade for, ela não vai ficar mais sem o estágio como eu fiquei. Mas o nosso sonho, quando a gente começou a Transemprego, meu, Márcia, Laerte, tinha outras pessoas que hoje em dia não estão mais, é que esse projeto não existisse, porque se existe a Transemprego é porque existe um buraco que precisa ser sanado, é que existe uma dor que precisa ser curada, né? É por isso que a gente tem um combate direto contra a meritocracia. A meritocracia é mentirosa, a meritocracia só funciona se você tiver sobrenome e se tiver um tipo de cor de pele. Se você não for branco e não tiver um sobrenome, a meritocracia não vai chegar em você. Uma pessoa, se ela for trans e negra, me dificulta em 72% a colocação dessa pessoa numa vaga só por ela ser preta, além dela ser trans. Tá acontecendo uma revolução, tá tendo realmente uma melhoria, mas as contratações ainda são extremamente higienistas, elas não chegam em quem precisa chegar, elas não chegam nas pessoas trans com mais de 50 anos, elas não chegam nas pessoas trans com deficiência, elas não chegam nas pessoas trans migrantes, elas não chegam nas pessoas trans pretas, nas pessoas sem passibilidade, nas pessoas trans não binárias. A gente ainda não pode acabar com a Transemprego, a gente ainda não conseguiu falir a Transemprego. Mas a gente ainda quer. Então quem está nos assistindo hoje, por exemplo, se um dia quiser contratar uma pessoa trans para ajudar na organização de casa, para ter um cuidador de idoso, caso seu pai, se alguém da sua família precise de um cuidador de idoso, para cortar a grama, para limpar carro, se a gente fazer a nossa parte, a gente precisa fazer. Lógico que é importante as empresas fazerem, lógico que é importante o Estado fazer, mas a gente tem que fazer. Se a mudança não acontece no micro, a gente nunca vai chegar no macro e essas mudanças nunca vão se encontrar, né? Então eu conheço assim milhares de pessoas querendo mudar o mundo, mas isso aqui querendo mudar a si mesmo e ser agente da mudança que a gente precisa. O caso da Rê, eu acho muito especial, o que aconteceu é que uma cliente foi lá com o filhinho dela de 6 meses, foi fazer uma consulta lá. Daí depois que terminou a consulta, ela perguntou pra médica, falou assim, é uma mulher trans ali na entrada? Ela já ficou meio assustada, porque normalmente quando pergunta assim, a gente já fica, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Vai acontecer algum tipo de preconceito? Ela falou, mas ela é super competente, é uma pessoa super boa, já começou a defender a Renata. Ela falou, não, ela foi ótima, foi super incrível. Como é que você contratou? E daí passou o meu contato, essa pessoa entrou em contato, falando que queria contratar uma babá para esta filha dela de 6 meses de idade. Teve quase 900 pessoas se candidatando para essa vaga. Ela contratou um homem trans para ser babá do filho dela, que estava se formando também, que tinha acabado de entrar em psicologia para cuidar do filho dela, tudo. E depois eu, curiosa, do jeito que eu sou escorpião, com a cena de escorpião, lua escorpião, né? Eu fui perguntar para ela e eu falei assim, mas você é um casal de lésbico? Porque a gente sempre acha que, né, tipo, deve ser um casal de lésbico para ter essa abertura, tudo. Falou, não, é que eu e meu marido, nós dois somos adotadas e a gente sempre soube este lugar da diversidade, o quanto é importante pra gente. Eu quero que meu filho, desde o começo, que a minha criança saiba que diversidade é bom e todos nós fazemos parte da diversidade. E daí eu falava, gente, olha como fecha o ciclo. Ela contratou porque viu uma pessoa trans trabalhando dentro da empresa e isso fez com que ela quisesse também fazer. Eu falei, é esse o ciclo, entende? Quando a gente começar a todo mundo entender seu papel, tanto de cobrança neste macro, de controle social, mas também a nossa importância de fazer aqui no nosso dia a dia. Porque se na tua cabeça, por exemplo, você fala assim, não, mas eu queria muito, mas daí o que minha vizinha vai dizer se eu contratar uma pessoa trans aqui? O que minha mãe vai dizer se eu contratar? Então é você que precisa mudar, não é só o mundo. É você que tem que fazer parte dessa mudança. A gente sabe que a gente tem que fazer.